No vídeo de hoje você vai ter um guia para poder implantar um novo hábito, o hábito de treinar com regularidade, com ritmo, que é o que vai transformar o seu corpo, vai transformar a sua vida de uma forma que você nem consegue imaginar nesse momento. Meu nome é Daniel Suassuna, eu sou professor do Corpo da Yoga, desenvolvo esse trabalho de aprimoramento corporal através das técnicas milenares do yoga, já fazem quase 20 anos agora, em que eu dou aulas e vou ensinando as pessoas não só as ferramentas físicas, como você se desenvolve, mas também como você pode criar uma rotina para que esse treinamento possa ser feito com regularidade e, portanto, possa gerar muitos resultados. Esse é o nosso assunto de hoje. Bom, vamos lá. Sempre tem aquela que nós temos um novo projeto, uma nova meta, surge aquele momento de esperança em que você fala, uau, agora eu vou fazer as coisas de uma forma diferente. Então você se anima, você se empolga, você se organiza, você quer realizar aquele projeto, porém, muitas vezes não demora muito para que você tenha um pequeno choque inicial. Normalmente as coisas no âmbito, naquele mundo dos projetos, eles fluem com muita facilidade, e quando nós vamos começar a colocar aquilo em prática, quando nós vamos treinar aquilo, trazer aquilo para o mundo material, nós nos deparamos com certos obstáculos e esforços que nós não estávamos exatamente preparados para fazer. Às vezes a gente até se programa para enfrentar algumas dificuldades, para fazer algum esforço, mas a realidade nos surpreende com algo que nós não esperávamos. E isso é muito comum com qualquer projeto novo. Às vezes nós nos damos de cara aí com essa parede de vidro, opa, tem uma dificuldade aqui que eu não esperava. A atitude para que você consiga avançar, não se deixar abalar por essa dificuldade inicial, é uma atitude de calma, de serenidade, de não se deixar assustar, amedrontar por esse monstro que se apresenta para você. Opa, o monstro do desafio, do início do seu desafio. Ele aparece querendo te assustar, querendo te dissuadir, querendo te afastar daquele objetivo, daquela meta que você traçou. O que é importante você ter em mente? O monstro é sempre mais feio do que ameaçador. Esse monstro do desafio inicial, daquelas primeiras barreiras, você se sentir um pouco desorientado, não saber direito o que fazer, como fazer, quando fazer, essa primeira confusão, se você espera um pouco, você vê que esse monstro ele mais assusta do que morde. Ele tenta te amedrontar, mas se você fica ali, você espera, você não recua, ele vai diminuindo de tamanho, como aquele monstro que se projeta na frente de uma lâmpada e a sombra dele é enorme, mas quando você olha ele é desse tamanho. Então, primeira coisa, sentiu esse baque inicial, que você vai iniciar o seu projeto novo, talvez um projeto de manter uma rotina de treinamento mais disciplinada. Esse baque inicial, espera um pouco, tenha calma, ele vai passar. As coisas vão se organizar com mais facilidade se você não recuar. Você pode até frear um pouco, falar, opa, peraí, a coisa não era tão simples assim, mas eu não vou recuar, eu vou avançar devagar, mais lento do que eu imaginava, mas eu vou avançar. O que acontece? Quando você sai do estado em que você não faz nada, você não tem uma rotina de treinamento, você pode até ter uma boa forma física, mas às vezes esse tipo de treinamento, o treinamento de flexibilidade, é novo para você. Isso se apresenta como se fosse uma pedra, uma rocha circular, mas que está ali faz um tempo já. Então ela acumulou uma certa poeira, certos ali sedimentos em torno dela. Então aquele primeiro movimento de empurrar ele é mais difícil. E você vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Porém, quando a pedra começa a rolar, você vai vendo que é mais fácil mantê-la em movimento. Assim é com o ritmo de treino. Uma vez que você conseguiu iniciar, fez uma semana, fez duas, fez três, manter o movimento é muito mais fácil. Aí a sua preocupação vai ser só em não parar. Tá? Mas aí já vai ser, como eu disse, muito mais fácil. Tá? Manter em movimento, manter em movimento, manter em movimento. E aqui nós temos algumas estratégias para que você consiga botar o movimento e depois manter
esse ritmo de treinamento. Eu vou dar 4 estratégias importantes aqui, que você pode colocar em prática com facilidade, mas que você tem que ser firme na hora de colocar, beleza? Primeira coisa, foque em dar o check, em marcar, olha, hoje eu treinei, eu fiz, eu cumpri o compromisso que eu marquei, que foi o de treinar, beleza? Foque nisso, o primeiro item é esse. Toda vez que você der o check, você fala assim, não, fiz, saiba, você está gravando aquilo na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, olha, eu sou capaz de tocar esse projeto adiante. Tá? A partir dali, ele já vai ser mais fácil. Todo check, pensa sempre nisso. Fiz, marquei, hoje eu treinei. No dia seguinte já vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais fácil. Então foque em dar o check. Pensando nisso, não se preocupe no momento inicial em fazer treinos avançados, difíceis, custosos, que vão te deixar acabado e que vão te cansar. Não faça isso. Simplifique de início. Procure fazer treinos mais curtos, mais simples, mais agradáveis. Procure aquele tipo de treinamento que você tem mais interesse, tem mais gosto, para você é mais fácil, sai mais natural. Tá bom? Então, primeira coisa, foque em dar o check. Segunda coisa, foque no sentido também de simplificar, de buscar aquilo que é mais agradável, que é mais fácil, que está mais à mão. Tudo bem? Então, simplifique, é a segunda dica. Tá? Terceira dica, facilite no sentido também de preparar o espaço e o tempo. Tá? Facilite a questão do espaço e a questão do tempo. Então, espaço, se você treina em casa, procure marcar, olha, eu vou treinar nesse lugar, já deixa isso planejado, eu vou treinar nesse lugar com esse tatame aqui, com isso, pronto, esses são os elementos que eu vou utilizar para treinar, tá? Então já deixa o espaço mais preparado. Se você coloca obstáculos físicos no meio do caminho, móveis que você tem que mexer, né, pessoas que você tem que tirar do lugar, se você tem esse tipo de obstáculo, você já cria uma dificuldade que pode ser determinante. Pode ser que seja isso que vá fazer com que o seu projeto não caminhe. Então facilite do ponto de vista espacial, o local que você vai usar para treinar. Também facilite do ponto de vista do tempo. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, eu tenho que fazer o meu treino de flexibilidade antes da musculação, depois da musculação, antes de correr, depois de correr. Como é que eu faço com o meu treino de ciclismo? Coloca 1000 variáveis que só complicam a vida. Olha, faça o seguinte, coloque o seu treino no momento que for mais fácil para você. Naquele momento que você sabe que não vai falhar. Não se preocupe se é antes, depois, se é de manhã, se é de noite. Qual é o horário que vai ter o melhor rendimento? É às 10 da manhã, 10h45. Esquece isso. Tá? Pensa, olha para a sua agenda e pensa, qual é o horário que eu tenho menos chance de falhar? É ali que você vai alocar o seu treinamento. Tá? É pela manhã, antes de fazer as coisas? Costuma ser uma solução muito boa. É à noite, depois, quando eu estiver encerrando o meu dia e tal. Você vai ter que se observar, lembrar, recordar como é que é o seu comportamento ao longo do dia. E aí você coloca a sua prática naquele momento. Tá? Essa é a dica número 3. Então, foque em dar o check, simplifique, tá? Faça aquilo que está mais à mão, que está mais fácil. E 3, facilite do ponto de vista de espaço e tempo. Quarta dica muito importante, motivação. O que é motivação? Não é um estado, um sentimento, um impulso natural que você tem de treinar, não é isso. Mas o quarto item, motivação, é você se recordar qual é o motivo. Por que você quer fazer aquele treinamento? Por que você quer? Porque você quer ter mais longevidade? Você quer ter saúde à medida que os anos avançam? Porque você quer conquistar uma melhor posição, né, um melhor desempenho no seu esporte? Porque você quer passar um dia sem sentir dor o tempo todo? Porque você quer ter disposição e energia para cuidar da sua família, estar disponível aos seus amigos, para servir melhor? Porque você quer se sentir melhor? Porque você quer superar um desafio? Qual é a sua motivação? Aquilo que pesa mais para você? Por que você estava ali, de repente você, não, eu quero fazer, eu vou treinar, eu vou fazer esse projeto. O que te levou a tomar essa decisão? É muito importante você se recordar disso, manter isso vivo. Quando as dificuldades chegarem, você
Opa, resgata aquela motivação. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Ainda que você não tenha o sentimento, o impulso natural de ir lá e treinar, isso aí você vai acabar conquistando no momento que você vai se lembrando, mantendo vivo. Olha, isso aqui é importante porque eu preciso desenvolver minha saúde, porque eu preciso me manter saudável, porque eu preciso melhorar o meu desempenho. Então, tenha essa motivação viva. Se possível, anote qual é o local, qual é o momento na sua agenda e o motivo que te leva a querer treinar. Então, com essas 4 dicas, você vai ter uma estratégia para adquirir esse novo hábito de treinar. Focar em dar o check, simplificar, fazer o que é mais fácil. 3, facilitar o espaço e o tempo. E 4, se lembrar sempre da sua motivação. Isso vai ser importante principalmente nesse momento inicial de começar a colocar essa pedra para rolar. Depois que ela estiver rolando, vai ser cada vez mais fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. E aí sua única preocupação vai ser não deixar que ela pare. Beleza? Continuar ali o movimento. E pensando em simplificar, o treino que nós vamos fazer hoje vai ser um treino mais curto e mais simples. Algo que você pode sempre retomar a essa aula para que você, olha, para não deixar de dar o check, eu vou fazer aquela aula. Eu vou gravo o link dessa aula aqui e pronto. Para não deixar de dar o check hoje, nossa, eu preciso de um treino rápido e que seja muito à mão. Pronto, vai ser esse de hoje. Nós vamos fazer em 15 minutos o treinamento que você vai utilizar sempre para dar aquele check, os checks nos dias mais difíceis. Tá bom? Depois você pode usar aulas mais longas, às vezes mais puxadas, para poder se desenvolver quando você já tiver com o ritmo de treinamento lá funcionando bem em dia. Combinado? Vou deixar um convite de você conhecer o Corpo da Yoga através do link ali do nosso site. Vai ser uma forma de você entender, ainda que você eu não posso entrar no curso, no programa de treinamento nesse momento, mas você vai lá e assiste ao vídeo, você já vai ter muito conhecimento, vai ter uma perspectiva de como se desenvolve esse treinamento ao longo do tempo e você vai ter até elementos de fazer o seu treinamento. Então, entre e veja o vídeo de como funciona o Corpo da Yoga. Beleza? Então, vamos lá. Olá, nós já vamos passar para a nossa parte prática, mas antes eu queria que você deixasse o like aqui nesse vídeo para eu saber que você está gostando, beleza? Então, vamos para a prática. Vamos iniciar a nossa prática de hoje deixando os pés levemente separados, entrelace os dedos das mãos. Feche os olhos um pouco, faça uma inspiração profunda. Encha bem os pulmões e depois esvazie bastante. Abrindo os olhos, inspire levando braços e calcanhares. Tracione virando as palmas das mãos para fora e mantenha os pulmões cheios. Expire baixando braços e calcanhares. Junte os pés. Fixe olhar no ponto à frente para estabilizar o equilíbrio. Eleve o seu joelho esquerdo e segure com a mão direita o pulso esquerdo das costas. Fixando o olhar no ponto à frente para estabilizar a posição, sinta a musculatura que você está utilizando para manter a perna elevada. Pode ser tanto da perna da base, esticando bem o joelho, quanto da perna de cima, tentando manter o joelho sempre acima da linha da cintura. Se você desequilibrar, não se preocupe, volte e refaça a posição. Mas tente dominar aqui o equilíbrio, fixando o olhar no ponto à frente e sentindo o esforço muscular. Não deixe a perna lá embaixo. Faça um esforço para elevar mais. Concentre-se. Baixe o pé esquerdo, eleve o joelho direito, olhar firme no ponto à frente e consciência para manter a musculatura funcionando. Não é musculatura tensa, tá? Não é tensa, é fazendo o esforço muscular necessário para manter a perna da base estendida e o joelho acima da linha da cintura. Tentar fazer isso, né? Concentre.
Ótimo. Pés unidos mais uma vez, entrelaça os dedos das mãos. Agora com os pés juntos. Inspira, levando braços e calcanhares. Tracione, mantenha um pouquinho os pulmões cheios. Expire, flexionando o tronco para a esquerda, baixando o braço esquerdo. Fique bem de lado, não deixe o tronco torcer. Estabilize a posição sem no máximo ainda e procure agora manter o pulso. A respiração profunda, esvaziar bem e encher bem os pulmões. Coloque mais intensidade soltando o ar. Permaneça um pouco, como se estivesse fazendo um longo espreguiçamento e observando o corpo no seu ponto máximo. Volte a inspirar, elevando os braços e os calcanhares e tracione mais uma vez o corpo lá para cima. Solte bem o ar, faça uma inspiração profunda, levando as palmas das mãos para fora e prenda com os pulmões cheios. Expire flexionando para a direita. Sem no máximo ainda, apenas ajuste a estética da posição, de forma que o corpo fique bem posicionado. Capriche na respiração bem profunda. Perceba que a cada expiração o corpo se ajusta melhor e permanece. Solte todo lado na máxima flexão. Tem um pouco, ponto máximo. Com um longo espreguiçamento. Inspire de novo, estique-se lá pro alto. Pulmões cheios, vire as palmas das mãos para fora, permaneça. Expire baixando braços, calcanhares, pés levemente separados. Joga o tronco para um lado e para o outro. Os braços bem soltos. Descontraia, capricha, respiração mais profunda, mais lenta. Cesse aos poucos. Afaste mais os pés, mais ou menos 5 palmos entre eles, 1 metro. Mãos atrás das coxas e atenção, soltando bem o ar. Você vai deslizar as mãos para baixo, jogar os quadris um pouco para frente, abre o peito e permanece um pouco com os pulmões vazios. Inspire, retorne levando o tronco e esticando os braços lá para o alto. Solte o ar, levando as mãos aqui para sobre as coxas. E você vai procurar esticar a musculatura das costas, empurrando um pouco as pernas assim, meio que para trás. Tenta perceber certo, como se fosse um desencaixe assim dos quadris, né? Uma descompressão da sua lombar. Depois você vai relaxando, primeiro descendo, girando os quadris, depois flexionando a lombar, depois dorsal e por último o pescoço e a cabeça. Nesse ponto você vai cruzar os braços assim, ó, travando bem. E relaxa o corpo para baixo. Solte o pescoço, solte a cabeça. Permaneça. Capriche na respiração bem profunda. Concentre-se em deixar os joelhos estendidos.
Deixando o corpo pesar mais, relaxa. Solta os ombros, o pescoço. Segura então os tornozelos. Primeira coisa, antes de mais nada, você vai esticar mais os joelhos. E vai, com isso, sentir alongar mais atrás das pernas. Depois, discretamente, tenta girar um pouco mais os quadris. E aí sim, descer mais o tronco. Ótimo. Vamos virar aqui para a esquerda, apoiando as mãos no chão e juntando os pés lá atrás. Vamos segurar aqui um pouco o corpo no ar. O cuidado que você vai ter aqui é de não deixar os quadris descerem em uma curva na lombar, que você vai achar mais leve, você vai fazer menos esforço, porém, isso não vai ser bom, você vai sobrecarregar a lombar e não vai fortalecer como nós queremos. Então, cuida para deixar o corpo bem alinhado, tá? Não precisa também curvar assim no outro sentido. Tenta deixar reto, firme. Em geral, sim. O ponto em que você está fazendo mais força é o correto. O mais difícil é o correto. E segura aqui. Vamos tentar fortalecer aqui um pouco o corpo. Fazer o coração bater um pouquinho mais forte. Pode fazer respirações mais profundas sem ficar ofegante. Segura mais um pouco, vamos. Desafie-se um pouquinho. Força agora, um esforço maior no finzinho que você vai flexionar os braços devagar para deitar no chão com a maior suavidade possível. E relaxa. Ótimo. Vamos deixar o joelho direito flexionado aqui para o lado. A mão esquerda vai passar aqui por baixo, segurando o joelho direito. O braço direito vai passar lá por cima. E você vai torcer olhando lá para trás. Relaxa agora, respira fundo. Se o ombro parar muito longe do chão, tira o joelho aqui do chão do outro lado. Não tem problema, mas permanece aqui, respirando fundo, deixando o corpo se ajustar. Uma torção agradável da coluna. Solta o ar torcendo mais. Vira de frente para o chão de novo, troca a posição das pernas. Agora outra mão que passa aqui por baixo do corpo, para você torcer para o outro lado. Mesma coisa, ajusta a posição, se o ombro parou muito longe, tira um pouquinho o joelho do chão lá do outro lado. Respira fundo, deixa o corpo se ajustar. Máxima torção soltando ar.
Ótimo, vira de frente para o chão. De novo. Nós vamos levantar, voltar para aquela posição anterior, aqui. Mas a ideia não vai ser ficar aqui. Vai ser baixar os quadris sem tocar as pernas no chão. Baixa os quadris. Flexiona a coluna para trás e olha para o teto. Abre o peito, segura um pouco, sem forçar a coluna, mas procurando se esticar bem. E depois vai levantando os quadris devagar. Levantando os quadris, baixando a cabeça e baixando os calcanhares. À medida que você permanece, tenta aproximar os calcanhares do chão. Segura aí. Se você conseguir fechar os olhos e se aquietar um pouco internamente, tente perceber como essa posição também leva a uma irrigação sanguínea privilegiada para a cabeça, para os órgãos dos sentidos, para o cérebro, levando mais nutrientes e oxigenação para esse centro importante do seu corpo, onde você opera o seu raciocínio. Concentre-se. E depois relaxe, tocando os joelhos no chão. Deita o tronco sobre as pernas, a testa sobre as mãos. Depois, você vai se deitar brevemente assim de costas para o chão, esticando os braços lá para trás, os pés para frente. E aí deita com as pernas separadas, os braços soltos ao lado do corpo. Descontraia. Por alguns instantes, procure apenas perceber o bem-estar gerado com a prática. Permita-se sentir, permita-se usufruir desse bem-estar. Descontraia. Respire fundo, solte o ar relaxando mais. E depois de novo estique os braços lá para trás e os pés para frente. E sente-se para concluir a nossa prática de hoje, uma prática que você pode retomar sempre para você manter o seu ritmo de treino. Então, naquele dia que você se programou para se exercitar, mas que passou o dia, um turbilhão, mil coisas e chegou no fim do dia, não deu certo, pronto, ainda tem como pegar esse vídeo aqui e em 15 minutos dar o seu check, beleza? Lembra sempre das 4 estratégias para você manter o seu hábito de treinar. Focar em dar o check, simplificar, cuidar do espaço e do momento em que você vai treinar e manter sempre viva a motivação, aquilo que te levou a decidir iniciar o seu treinamento. Beleza?